Os cânceres de boca geralmente são cânceres que eles chegam avançados. É engraçado porque, assim, é abrir a boca. Uhum. E aí a gente tem o tabagismo e o alcoolismo como principal fator causal. E quem bebe e fuma aumenta de 20 a 30 vezes. E são cânceres que eles são extremamente mutilantes. Imagina assim, eu já tive cirurgias de você tirar metade de uma língua, entendeu? Você tira às vezes o osso, quando invade o osso você tira e a pessoa fica deformada. Então assim, só que esses cânceres, se a gente pegar uma população nível A, B e C, é uma população que, tem uma feridinha na boca, não melhorou, tal, vai mais rápido no dentista, faz uma biópsia, chega no cabeça e pescoço. Só que a população que a gente vai pegar... Mas os dentistas estão preparados para essa observação? Olha, a grande maioria não, porque a gente teve uma abertura de faculdade de odonto muito Não estou fazendo nenhuma crítica. Não é crítica, né? não. Assim... Tem até uma notícia ali, se eu não me engano, do câncer da Heloísa Perricet, né? Que foi de glândulas salivares. E ela ia no dentista, o dentista cauterizava, uma coisa assim, até que um amigo, até que eu conheço, falou: esse negócio tá esquisito, você já fez isso quantas vezes nesse dentista? Ele levou ela para São Paulo, e aí em São Paulo falou: você já fica aqui. Entendeu? E aí ficou. Exatamente, de glândulas salivares, que não é uma coisa... Não é uma coisa comum, né, no nosso dia a dia. O que acontece na realidade? Se a gente for ver, é muito cruel porque a medicina ela está subespecializada demais, tá? E nessa subespecialização, a gente vai imaginar, vamos dizer, eu tive a oportunidade em Toronto. São 8 anos de faculdade, entendeu? Você tem ali para cabeça e pescoço, são 5 anos de otorrino e cabeça e pescoço para depois você fazer... Depois da faculdade. Depois da faculdade. Para depois você fazer mais 5 anos. E você quiser fazer o que eu faço, que é o Head and Neck Oncology, são mais 2. Então, na realidade, tem mais do que a faculdade toda. Não, você fez a faculdade 6 anos, aí fez mais... Não, eu fiz 2 geral, 2 de cabeça e pescoço. Não, mas lá eu só fui fazer estágio lá em Toronto, não foi uma coisa que eu fui fazer a especialidade. Mas o que eu vejo muito é o seguinte, a gente tem que saber um pouco de cada, entendeu? E a grande dificuldade hoje em dia é exatamente essa. A molecada, e a gente vai falar, eu posso falar agora da medicina também. Bom, quando eu fiz faculdade só tinha federal. Hoje em dia tem a federal, estadual, abriram mais 4, 5 particulares. Que eu acho que tem boas faculdades, não estamos aqui criticando. Não. Mas a questão é que às vezes, por exemplo, na questão da Heloísa, eu ainda falei assim, mas ele fez isso e não mandou para um especialista? Não. Se não fosse esse amigo... Que fosse despertar ela e falar, pega. Que é o cara que tá sempre, sabe, todos os médicos, eu acho que ele já foi médico da outra encarnação, que ele falou assim, tá estranho, vai não sei aonde. E foi lá em São Paulo, aí um clínico chegou assim, não, chama o fulano, dentro do hospital, que era especialista em cabeça e pescoço. Chamou e falou assim... Querida, manda pegar tuas roupas que você vai ficar aqui. Entendeu? Então, assim, tudo muito rápido. Porque eu acho que falta na educação médica, e tô falando porque fiz formação médica, falta humildade da gente falar assim, cara, eu vou pedir um parecer de um especialista de cabeça e pescoço. A gente entra nessa seara. Não, eu tô falando isso porque, assim, a gente tem que ter essa humildade de falar assim, olha, tem um carocinho aqui, mas eu não vou sair cauterizando ou mexendo se não é a minha área. Entendeu? Eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fiz residência lá em Goiânia, tinha um médico, eu esqueço o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Estrela. E eu terminei a residência, as cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias as maiores, 6 horas, 4, 6 horas, 8 horas, 12 horas de cirurgia. Então a gente tá acostumado com aquilo, menino novo, naquele pique. E ele senta pra almoçar comigo e a chefia toda, ele falou assim, meu filho, o doutor Estrela falando assim, meu filho, olha só, faça o que você sabe fazer bem, que você vai ter muito sucesso. O resto é ego. E é verdade. É verdade. Se você pega um paciente com algo que você não entende, caminhe para um amigo. Nem
Nem que seja, tipo assim, não era nada. Que bom. Eu maravilhoso. Fui intermediária de um alívio, me aliviou o paciente, entendeu? Mas isso, quando ele falou isso, doutor Estrela, isso foi libertador pra mim, porque assim, qual foi meu entendimento? Calma, tu não sabe tudo. E você não vai saber. Nunca vamos saber. Então, mas alguém sabe aquilo que a gente não sabe. Exatamente. Então ele falava assim, olha, cara, o que você sabe bem, o que você faz bem, isso é seu. O que não for, o resto é ego. Você querer assumir, não queira nada, não. Faz aquilo que você faz melhor. Pronto, né? Seja um garçom digno. Exatamente. Passe a sua bandejinha que não lhe cabe na mão, deixa o outro. E se eu pego o paciente e encaminho pro Alex, o Alex fica feliz porque eu encaminhei, e o paciente fica feliz porque resolveu, e eu fico feliz porque eu servi os dois. Acabou. E a vida passa. Exatamente. É só isso. Não, e o paciente vai estar melhor assistido. Mil vezes. Né? Não fica só na minha ótica. 1000 vezes. Então, eu tô falando isso. Porque o câncer de glândulas salivares não é comum. Não é. As glândulas salivares, na realidade, quando a gente vai falar sobre glândulas salivar. São as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Né? Elas são... 90% dos tumores delas são benignos. Uhum. Então, assim, você pode ter o tumor dela mais ligado ao tabagismo, entendeu? Mas teve uns que eu já operei que, assim, não sei explicar. Entendi. Não sei por que apareceu, não sei por que tá ali, não sei por que... Os poucos estudos ligados ao tabagismo. Heloísa não fuma. Mas é isso que eu tô te dizendo. Os poucos estudos levam ao tabagismo, mas assim... Exatamente. E eu vejo, até voltando nessa parte que é uma ligação que a gente vê no dia a dia, eu operei uma vez uma paciente com um tumor. Esses cânceres de glândulas salivares de parótida, eles podem invadir o nervo, que é o nervo facial, que vem olho, vem rima do lábio e testa. E eu operei uma vez uma paciente que era mãe de uma médica, e ela me falou depois, e assim, o tumor já tinha invadido, eu fiz a cirurgia e fui pra radioterapia depois, e ela falava assim, doutor, eu sempre fui extremamente vaidosa. E ela me contou a história dela, e eu ficava olhando assim, ela falou assim, eu tenho certeza que isso aí foi Deus que colocou, porque muita coisa que eu não consigo ter nem coragem de falar pro senhor, que eu já fiz por causa da vaidade, e de repente eu tô aqui com o rosto desfigurado. E aí, são coisas, eu falo assim, ó, lá em cima, quando a gente estiver lá em cima, a gente conversa com o Papai do Céu. Num conselho, pergunta, né? num conselho com mais estrutura, né? Ele é mais acolhedor do que qualquer médico. Exatamente. Né? Eu não posso dizer médico. Que sim ou que não, mas a gente vai ouvir, a gente ouve ele depois. Eu também tenho essa esperança.